Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Rafael Vinícius, eu sou do segundo ano TI Vespertino e hoje eu irei falar sobre os sistemas táticos, ofensivos e defensivos do voleibol e as posições e as funções de cada jogador. Eu vou começar pelas posições. A posição 1 fica na posterior direita, onde fica o jogador a sacar. A posição 2 fica na frontal direita, na frente de quem vai sacar. A posição 3 fica na central frontal, à esquerda da posição frontal direita. A posição 4 fica na frontal esquerda, à esquerda da posição de ataque centro. A posição 5 fica na posterior esquerda, atrás do ataque esquerdo. E a posição 6 fica na posição central, atrás do ataque centro. Agora irei falar das funções de cada jogador. O levantador normalmente recebe o passe ou a segunda bola após a recepção do saque efetuado pela equipe adversária. Ele deve posicionar a bola para um dos atacantes do seu time finalizar em ataque. O ponta ou ponteiro são os jogadores que atingem a bola no lado mais forte. Normalmente o ponteiro destro ataca pelo lado frontal esquerdo. Os meios de rede são os jogadores altos e fortes que ocupam o meio de rede. Ele é bloqueador e atacante de meio. Possui excelente movimentação e atua com os companheiros realizando bloqueio duplo. Os especialistas em defesa, ou mais conhecido como líbero, são jogadores que ocupam as posições 5, 6 e 1. São excelentes defensores e ótimos passadores. Os líberos foi uma posição criada em 1998. O jogador líbero atua nas posições 5, 6 e 1, como já tinha mencionado. Possui uma excelente movimentação e características defensivas. Apresenta ótimo passe e às vezes realiza o levantamento. Não pode atacar e nem sacar durante a partida. Agora eu irei falar dos sistemas ofensivos do voleibol. Começando pelo sistema 6-0, que é o mais básico do voleibol, usado na iniciação esportiva. Sem especialistas por função. Por quê? Como assim? Vou explicar. Vai haver um momento que haverá o rodízio no voleibol. Então, no caso, na rotação horária, no caso, o jogador que está na posição 6 vai para 5, o 5 vai para 4, o 4 vai para 3, o 3 vai para 2, o 2 vai para 1 e o 1 vai para 6. Vocês estão percebendo aí que o jogador que está na posição 3 é o levantador. Então, quando houver o rodízio, o jogador que está na posição 4 vai para 3. Então, ele vai passar a ser levantador. Por isso que esse sistema é ideal para iniciantes, para quem está começando agora no vôlei. Todos são passadores, atacantes e levantadores, como eu já tinha explicado anteriormente. Vai haver um momento que quando houver o rodízio, o jogador que é atacante ele pode passar a ser passador. Que é passador pode passar a ser levantador, e assim por diante. O jogador da posição 3 será o levantador e todos os outros 5 jogadores vão passar. Agora irei falar do sistema ofensivo 4-2. Sistema ofensivo 4-2, alguns especialistas por função, 4 atacantes e 2 levantadores. Os levantadores em diagonal, sempre o levantador na rede e um no fundo. Como assim? Vou explicar. Como os levantadores são sempre em diagonal, um na rede e um no fundo, então, exemplo. Se tem um levantador na posição 4, o outro vai ter que estar na diagonal dele, então na posição 1. Se tem um levantador na posição 3, então o outro vai ficar na posição 6. Se tem um levantador na posição 2, então diagonal a ele, o 5. Então ele também vai ser o levantador. O levantador da rede sempre será o levantador e o do fundo participada do passe, mas não ataca. Porque tem que ter um levantador na rede, porque ele é o especialista, então sempre tem que ter um levantador na rede. Agora eu vou falar da movimentação do sistema 4-2. Os levantadores nas posições laterais da rede 2 ou 4. Há uma troca de posição com o ponteiro que estiver no centro da rede. Não há necessidade de infiltração, como no sistema 5-1. Por que não há necessidade de infiltração? Porque sempre terá um infiltrador na rede. Por isso não há necessidade. No sistema 5-1, todos são especialistas por função. Há um levantador, um oposto, 2 ponteiros, 2 centrais e um líbero.
A especialidade do levantador é fazer levantamentos. A especialidade do oposto é fazer ataques, é atacar no caso. Os dos ponteiros é passe e ataque. Os dos centrais, ataque de meio e bloqueio. E do líbero é passe e defesa. Esse sistema, o sistema 5-1, requer uma equipe bem treinada e de alto nível. O posicionamento sempre na lógica da diagonal. Então, no caso, se o ponteiro estiver na posição 4, o outro ponteiro tem que estar na posição 1, sempre na diagonal. Se o levantador vai estar na posição 2, o oposto vai estar na posição 5. E se o central estiver na posição 3, o outro central, o líbero, vai estar na posição 6. Uma coisa. O líbero nunca pode estar numa posição de rede, sempre na posição de fundo. Agora, a movimentação do sistema 5-1. Há muitas movimentações para adequar a posição em quadra à função do jogador. Levantador, oposto e central não participam do passe. O líbero e os ponteiros serão sempre os passadores. Levantador se posiciona no centro de rede. Central próximo ao levantador. Oposto infiltra pelo outro lado da quadra para atacar pela saída de rede. A movimentação muda a cada rodízio.